Olá! Ok, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos o nosso Evangelho nos lares, tá bom? Eu peço para que vocês coloquem um pouco de água em uma jarra ou em um copo ou em uma garrafinha, como vocês preferirem, para que a água seja fluidificada, magnetizada pela espiritualidade e para que possamos depois bebê-la. Deixa eu me ajeitar aqui, ajeitar a minha postura. Pronto. Hoje nós vamos estudar sobre o primeiro capítulo desse livrinho aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, ok? E neste capítulo, aliás, antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos fechando nossos olhos. Vamos fazer uma visualização também, imaginarmos que Jesus está diante de nós com os braços abertos e pedir: Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos sobre o Teu Evangelho, que ele possa lançar luzes sobre o nosso entendimento, clareando o nosso entendimento, que esse estudo seja muito produtivo para todos nós. Se conosco, Mestre amado, agora e para todos sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Este livro nos traz, neste capítulo, algumas informações bem interessantes. Eu gostaria de falar primeiro sobre Moisés, né? Ele foi um legislador de sua época. Então, as duas partes distintas da lei mosaica, a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e o caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre a lei de Deus contida nos 10 mandamentos. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo mandamento, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento, não matareis. Sexto mandamento, não cometereis adultério. Sétimo mandamento, não furtareis. Oitavo mandamento, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Nono mandamento, não desejareis a mulher do vosso próximo. 10º mandamento,
Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Foi necessário todas essas leis, porque o povo daquela época ainda estava muito atrasados, né? Tinham pouca evolução. E até parece que a gente não incorre nessas leis hoje, né? Até parece que a gente já as tem internalizado e não incorremos nessas leis. E ainda fazemos isso. Mas enfim, como o povo da época de Moisés, ele ainda estava mais atrasado, moralmente falando, foi necessário que Deus enviasse esses mandamentos para que ele passasse para seu povo, né? Pois bem, Jesus Cristo, ele veio já em uma outra época, uma época bem mais adiante. E o objetivo de Jesus era fazer com que essas leis elas fossem melhor entendidas pelo povo de sua época. Então Deus, o Criador, enviou Jesus Cristo, que nem mais perispírito tinha, porque não precisava reencarnar, para uma grande missão, que era fazer justamente isso. Ele chegou a dizer: eu não vim destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então, para fazer com que as pessoas a cumprissem, e para fazer com que as pessoas a cumprissem, era necessário que elas entendessem essas leis. O povo de sua época já estava assim um pouquinho mais evoluído moralmente, vamos dizer assim, espiritualmente, mas também nem tanto. Tanto que não a compreenderam, né? Uma grande parte dessas pessoas não compreendeu essas leis. Os governantes da época, inclusive, eles achavam que Jesus, como líder espiritual, estava insuflando e poderia ser um grande perigo, né, para as autoridades governamentais da época. E aí, o método que Jesus se utilizava para explicar às pessoas acerca desses mandamentos era através de parábolas, através de alegorias, né? Ele usava muitas metáforas. Aliás, a Bíblia em si é um livro muito metafórico, né? Mas era necessário que Jesus se utilizasse dessa metodologia para fazer com que as pessoas entendessem melhor essas leis. Mas mesmo assim o crucificamos. Então, assim, Jesus, ele prometeu depois do desencarne dele, que ele enviaria um consolador. Ele prometeu este consolador. E aí é que vem a tarefa do Espiritismo para a humanidade, que o Espiritismo já veio há menos de 2 séculos atrás. É uma obra dos espíritos. Allan Kardec apenas a codificou, né, para facilitar o nosso entendimento. E eu vou falar aqui para vocês um pouco do que eu resumi, tá?
para o vídeo não ficar muito longo. O Espiritismo, assim, Jesus reuniu todas aquelas leis dos 10 mandamentos, ele resumiu em 2 linhas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a gente cumprir essas 2 leis, nós já estamos fazendo tudo correto, né? Ela resume toda aquela lei mosaica. Vamos lá, Espiritismo. O Espiritismo, na figura do Consolador prometido por Jesus, veio preencher uma lacuna, pois Jesus não poderia dizer tudo em termos mais explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, era necessário que a ciência progredisse um pouco mais para que, através do Espiritismo, ela se aliasse à religião e pudesse explicar muitas coisas que, se Jesus explicasse na época dele, né, quando ele reencarnou aqui como missionário, as pessoas não entenderiam. Mas nós temos essa chave com o Espiritismo, a chave dessa compreensão. Deixa eu ver aqui. Ok. O Espiritismo, eu tô vendo o tempo, viu, gente, que é pra... O Espiritismo é nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica, como eu havia falado anteriormente. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o presídio, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Minha gatinha, ela tá um pouco... Vocês devem ter escutado, né? Ela miar.
Tá querendo atenção. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias pretende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Porque a ciência, buscando a verdade só para si, ela tentou negar Deus por diversas vezes, né? E a religião, como ela era limitada para explicar muitos fenômenos, ela também, de certa forma, limitou a compreensão humana das coisas. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, só um instante, gente, do elemento espiritual, e em que a religião, passando, passou um pernilongo aqui e me desconcentrou. Então, deixa eu retornar aqui. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Até porque contra fatos não existem argumentos, né? A gente sabe disso. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, prestem bem atenção, estas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Embora ainda sejamos muito materialistas, né? Mas quem tiver olhos, que vejam, e ouvidos para ouvir, que ouçam. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade.
depois que ela foi desenvolvida por mais de 18 séculos a contar do desencarne de Jesus Cristo, tá? Vamos lá. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Pois é, como uma das leis de Deus é a lei do progresso, então que avancemos, né? Que avancemos estudando o Evangelho e o Espiritismo é justamente esse elo entre a ciência e o conhecimento, quando finalmente a ciência e a religião, é quando finalmente essas duas coisas abraçam uma outra, uma não contradizendo a outra, como antes o era, é que o véu da ignorância nos vai sendo levantado e possibilitando a nós entendermos muitas coisas, como por exemplo a reencarnação, que nas antigas escrituras eram entendidas como ressurreição, né? Depois eu vou falar sobre isso, porque que não revelaram o nome corretamente. Mas enfim, o Espiritismo ele nos explica a importância da reencarnação, a importância da multiplicidade de existências e de moradas na casa do Senhor, e vem nos clarear muitas coisas acerca da nossa vida, das relações entre o mundo espiritual e o mundo aqui material. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos fazer a nossa oração, que será o momento da fluidificação da água. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, nosso querido guia, modelo de conduta da humanidade, agradecendo por mais um estudo do Evangelho. Agradecemos a presença dos nossos espíritos protetores, que estão sempre dispostos a nos ajudar a compreender todas as coisas, a facilitar esse entendimento. Agradecemos as águas que foram fluidificadas e que o Senhor Jesus estejais conosco agora e para todo o sempre, que assim seja. Podemos beber a nossa água. A minha foi fluidificada pela segunda vez, porque logo, alguns minutos atrás, eu fiz o evangelho aqui em casa, eu e meu esposo, onde a água já tinha sido fluidificada. Vamos beber? Saúde. Acho que deu para vocês perceberem que Mel, de alguma forma, estava solicitando atenção. Mel, minha gatinha, né? O tempo todo aqui miando. Mas tudo bem. Ainda assim concluímos, ainda assim conseguimos estudar e refletir, tá bom? Então eu agradeço muito, gratidão do fundo do coração por ter vocês aqui, e namastê. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Ou a centelha divina que está em mim, já que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e saímos da mão do Criador, né, das mãos dele. A centelha divina que é em mim, saúde a centelha divina que é em você. Até o próximo.